Nós vamos continuar cultuando ao Senhor, refletindo agora na sua palavra, pedindo a Ele, clamando a Ele que Ele nos capacite a entendermos com o entendimento do alto, não com um mero esforço intelectual, mas que Ele nos permita, por meio do seu Santo Espírito, cravar essas palavras em nossos corações, de maneira que elas não sejam arrancadas. Não importa o quanto nossa carne assim tente, que o Senhor nos conduza nisso, meus irmãos. Na nossa última mensagem, no Evangelho segundo Marcos, nós vimos como uma compreensão errada acerca de quem é o Senhor Jesus Cristo pode levar um crente de verdade, aquele que foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus, a ser influenciado, a ser enganado pela forma de pensar desse mundo. E então, mesmo sendo um crente, mesmo tendo sido iluminado pelo Santo Espírito de Deus, este pode, sem intenção, mesmo achando que está fazendo aquilo que deveria fazer como discípulo do Senhor Jesus Cristo, ainda assim, este pode ser levado a se opor ao Senhor Jesus Cristo, ao Evangelho, ao Santo Deus. Ainda assim, este pode se opor. Todo discípulo deve estar atento a isto. Todo discípulo deve estar atento a essa possibilidade de, em faltando discernimento do alto, em não compreendendo quem é o Senhor Jesus Cristo, se opor a Ele, ser colocado diante dele em confronto com Ele. Não é à toa, meus irmãos, que nós lemos na última porção, né, que nós refletimos, não é à toa que quando o apóstolo Pedro, mesmo chamando à parte o Senhor Jesus Cristo para repreendê-lo, o Senhor Jesus Cristo chama a atenção de todos os 12 discípulos, olhando para cada um dos 12, repreende a Pedro diante dos 12, porque cada um deles ali, qualquer um deles poderia estar suscetível a esse tipo de erro. Como um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo trilha o caminho do discipulado? Essa é uma pergunta que nós temos nos feito nessa série, não é verdade, irmãos? Como? Qual é a disposição da mente? Qual é a disposição do coração em meio a essa caminhada, a esse caminho do discipulado? Existe um limite, meus irmãos, no discipulado? Existe um limite naquele que quer seguir ao Senhor Jesus Cristo? Ele impõe limites a essa caminhada? Após uma longa sequência de fracassos dos discípulos, nós já vimos vários e veremos muitos ainda desses fracassos, assim como nós também fracassamos. Mas depois de uma longa sequência desses fracassos, o alívio que foi gerado ali pela confissão de fé maravilhosa do apóstolo Pedro, que representava a confissão de fé também dos apóstolos, esse alívio não durou muito tempo. Logo após o apóstolo Pedro declarar por meio do Espírito Santo de Deus que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, logo em seguida a isso, nós vimos o que aconteceu. O apóstolo Pedro caiu ali e foi influenciado pelo mundo. Imaginem, meus irmãos, logo após isso, imaginem as dúvidas que foram geradas nas cabeças ali dos apóstolos, principalmente do apóstolo Pedro. Imaginem como ficou a cabeça deles, né? As dúvidas que surgiram, claro que não dúvidas acerca de quem é o Senhor Jesus Cristo, no sentido da profissão que eles fizeram, de que ele era o Messias. Não dúvidas sobre ele ser o Messias. Não dúvidas se valeria a pena continuar seguindo ao Senhor. Nós sabemos que essas dúvidas não surgiram pelo Evangelho de João, capítulo 6. Eu até já li para os irmãos aqui o versículo 68 e 69, quando João relata essa resposta de Pedro, dizendo assim, João 6, 68 e 69. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então não eram dúvidas se valeria a pena seguir ao Senhor ou não, mas imaginem as dúvidas que surgiram na mente desses discípulos do Senhor, em meio a esses fracassos, sobre quem eles eram como discípulos.
dúvidas sobre como agir diante dessa falta de compreensão que continuava a se manter, que se mantinha ali na caminhada deles. Dúvidas sobre o que eles deveriam fazer como discípulos do Senhor. O que eles deveriam fazer para agradar ao seu Senhor, ao seu mestre, porque Pedro tentou. Pedro imaginou que ao ter cuidado ali com a vida do Senhor, com a reputação do Senhor naquele momento, ele imaginou que ele estava desempenhando o seu papel de discípulo. Mas não era. Ele não estava. Não é como você acha que deve agir. Não é como você pensa que um discípulo é. Não é, meus irmãos. Não é não são com armas e com a sabedoria deste mundo que você lutará como um cooperador do Evangelho. Não é. Não é com a mente deste mundo. Por melhor que seja a estratégia que você acha que pode encontrar neste mundo, não é por meio da mente deste mundo que você lutará como um cooperador do Evangelho. Existe um plano que foi determinado por Deus. O Deus Filho, que estava na mesa desse plano, ele executou, ele se submeteu a esse plano, e todo aquele que quer seguir o Filho, ele também está ele está debaixo deste plano. Ele não faz aquilo que está na sua cabeça. Ele não age da forma como ele bem entende, como ele acha que deve fazer. Não. Existe um plano. O que uma pessoa deve fazer para ser considerada um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Como um verdadeiro discípulo trilha o caminho do discipulado? Como eu sei que digo ser um discípulo, como eu sei que eu estou trilhando este caminho? Que o caminho que eu estou trilhando é o caminho do discipulado, é o caminho de Cristo. Como eu sei? Quais são as motivações, quais são as razões que me convencem, que me levam a trilhar esse caminho alegremente, mesmo diante do medo que é inerente a esse caminho, que é inerente ao custo que nós temos para sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo? Essas são perguntas importantes, meus irmãos. Essas são perguntas que devem rodear a nossa mente e o nosso coração constantemente. Ou você nunca teve medo do custo de seguir a Cristo? Ou você nunca teve medo das implicações de ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Você nunca teve medo? Então você não percebeu. Você não sabe onde você está. Você nunca temeu seguir ao Senhor? Você nunca hesitou, você nunca paralisou diante da verdade que nós encontramos sendo reverberada ao longo de todo o Novo Testamento, que Paulo várias e várias vezes repete para todos nós: vós morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo, oculta em Deus. Quem não tem medo de morrer para este mundo? Por mais que saiba que deve morrer. Você não tem medo disso? Você não teme isso? Você não teme esse custo? Esse trecho que nós lemos hoje nos ajuda a responder algumas dessas perguntas. Inicialmente, meus irmãos, a minha intenção era que nós pudéssemos ver todo esse trecho que nós lemos aqui na liturgia, até o capítulo 9, versículo 1. Mas depois eu achei melhor que nós nos concentrássemos em dois pontos, dividir esse trecho em dois pontos, sendo o primeiro desses pontos o versículo 34, que introduz o ensino sobre o custo de seguir ao Senhor Jesus Cristo, o custo para esse caminho de discipulado, que nos mostra como alguém que afirma que quer seguir ao Senhor Jesus Cristo, como esse, que afirma que quer seguir ao Senhor, como ele trilha esse caminho do discipulado. Na mensagem seguinte, se assim o Senhor permitir, na quarta-feira, nós veremos o restante desses versículos, onde nós encontramos quais são as razões, quais são as motivações, por que é que vale a pena trilhar esse caminho do discipulado, mesmo diante desse custo que é apresentado. Por que vale a pena? Nós veremos isso
na próxima quarta, se assim o Senhor permitir. Hoje nós veremos 3 pontos sobre como alguém que quer seguir ao Senhor Jesus Cristo, ele trilha o caminho do discipulado. Como é esse caminho? Como ele trilha esse caminho, melhor dizendo assim. Como este que diz que quer seguir ao Senhor, como ele dispõe a sua mente de forma a cogitar das coisas de Deus e não das coisas dos homens, que é exatamente o que foi exigido do apóstolo Pedro quando ele foi repreendido pelo Senhor. No versículo 33, a repreensão do Senhor foi exatamente essa. Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Como aquele que quer seguir a Cristo dispõe a sua mente, dispõe o seu coração, para que assim possa cogitar das coisas de Deus, e não das coisas dos homens. Os 3 pontos que nós veremos, meus irmãos, são as 3 ordens que são dadas aqui no versículo 34. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Antes de entrarmos nessas 3 ordens, meus irmãos, eu gostaria de falar um pouco aqui do início desse versículo 34, quando o Senhor Jesus Cristo ele leva a todos aqueles que o estão ouvindo ali, que estão próximos dele, sejam discípulos, seja a multidão, mas ele os leva a refletir sobre esse custo, a refletir sobre esse caminho do discipulado, se eles realmente querem, e se eles realmente estão nesse caminho do discipulado. Logo após a forte repreensão que o Senhor fez ao apóstolo Pedro, o Senhor, ele usando da sua autoridade, ele faz ali uma convocação, um chamado oficial. É o que o versículo 34 nos diz aqui. Convocando a multidão, convocando porque ele tinha autoridade para convocar, para chamar, para dirigir a palavra à multidão, convocando, versículo 34, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É importante perceber, meus irmãos, que a multidão estava sumida há um tempo aqui de Marcos. Desde o final do capítulo, na verdade o comecinho do capítulo 8, na última multiplicação de pães, nós não víamos mais falar sobre a multidão. A multidão estava sumida. O trato do Senhor Jesus Cristo era somente com seus apóstolos, com seus discípulos. Mas aqui ela é chamada a ouvir as palavras de vida que o Senhor Jesus Cristo irá proferir. O que ele vai dizer aqui agora, a partir do versículo 34, ele não dirá somente aos seus discípulos, embora, claro, estes precisem atentar às suas palavras, estes precisem ouvir e aprender para que possam, assim, trilhar o caminho do discipulado corretamente. Diferente do que aconteceu pouco tempo atrás, diferente dos erros que estavam cometendo, estes precisavam sim ouvir. Como aquele que diz que é discípulo de Jesus trilha esse caminho. Mas o Senhor também está falando para todos aqueles que julgam que estão próximos do Senhor Jesus Cristo, mas não estão. Aqueles que acham que estão seguindo ao Senhor Jesus Cristo, mas não estão. Aqueles que, como Lucas, o evangelista Lucas descreve lá no capítulo 14, aqueles que acompanhavam o Senhor Jesus Cristo, mas não seguiam. Aqueles que o admiravam, mas não o amavam, não o obedeciam. Aqueles que, como nós vimos aqui, lá em Mateus, na última pregação do pastor Livando na série em Mateus, aqueles que eram impactados, né, que se sentiam ali impactados pela palavra do Senhor, mas que não seguiam a Ele, que não o buscavam. Aqueles que escutam a sua voz, meus irmãos, aqueles que ouvem a sua palavra, mas vão para casa tranquilos e ainda no caminho de casa esquecem daquilo que saiu da boca do Senhor. Aqueles que preferem a discrição da multidão, aqueles que preferem ficar ocultos na multidão, não serem chamados pelo nome, não estarem ali expostos, não estar de forma que alguém possa contar com eles. Estes precisavam ouvir as palavras de vida do Senhor. Precisavam discernir qual caminho eles estavam seguindo.
De onde você tem ouvido a palavra do Senhor que está sendo pregada nesse púlpito? De onde? Do corpo de Cristo? Do meio dos discípulos? Ou da multidão? De onde você tem ouvido as palavras de verdade que são proferidas da fonte da vida? De onde você está ouvindo essa pregação agora? Do meio dos discípulos ou da multidão? Da multidão que não quer compromisso com o Senhor. Da multidão que se sente bem em se esconder entre os outros. Você tem compreendido realmente quem é o Senhor Jesus Cristo? E o que significa seguir a Ele, ser um discípulo dele? Você tem compreendido qual é o custo do discipulado? Porque uma visão errada sobre quem é Jesus certamente levará a uma visão errada sobre o que significa seguir ao Senhor. Sobre o que significa trilhar o caminho do discipulado. É por isso, meus irmãos, infelizmente, nós encontramos tantos clientes no meio das igrejas por aí. Consumidores do Evangelho, não discípulos. É por isso, meus irmãos, que nós tão facilmente achamos que cabe somente ao pastor assumir todas as responsabilidades da igreja. Cuidar dos irmãos. Afinal, é o pastor que é o chefe. É por isso que nós pensamos assim. É por isso que nós nos sentimos confortáveis com a passividade em meio ao caminho discipulado. Como se nós devêssemos nos preocupar somente com as nossas vidas. Como se nós não tivéssemos a obrigação de cuidar uns dos outros. Como se esse fosse o trabalho do pastor. Não. O irmão ali está vacilando. Percebi que o irmão está indo por um caminho ruim. Mas eu não vou me meter nessa, não. Isso o pastor resolve. É por isso que nós chegamos a pensar assim. Porque nós não entendemos o que significa ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. De onde você está ouvindo essa palavra agora, meu irmão? É do meio do corpo. É de entre os discípulos. Ou é da multidão? É do meio do aprisco do Senhor, onde necessariamente, em algum momento, uma ovelha vai pisar no pé da outra. Onde necessariamente, em algum momento, a vida de uma ovelha vai influenciar na vida da outra. Ou você está ouvindo do meio da multidão, no conforto e no anonimato descompromissado da multidão? De onde você está ouvindo essa palavra? Vamos continuar no versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu vou ler várias vezes esse versículo 34 aqui, tá? Várias vezes. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, aqui, por meio dessa exclamação que ele faz, do que ele profere aqui, se alguém quer vir após mim, ele está conduzindo ali, todos, sejam discípulos ou multidão, ele está conduzindo estes a refletirem sobre de onde eles estão ouvindo essa palavra. Se de entre os discípulos ou se da multidão. É como se o Senhor dissesse assim: olha, se é verdade que alguém quer me seguir, só existe um caminho, então. Só há um caminho a ser trilhado. E se você não está nesse caminho, não é a mim que você está seguindo. É a outro. Não a mim. Olhe para o caminho que você tem trilhado. Nós temos que olhar constantemente. Nós temos que discernir. Nós tivemos tantas reflexões em Mateus capítulo 7 sobre a necessidade desse discernimento. Qual é o caminho que você tem trilhado? Qual é o caminho que você tem seguido? Este caminho que você tem trilhado é o seu caminho? É o caminho que foi preparado e que está de acordo com o seu coração? Ou é o caminho do Senhor Jesus Cristo? Você precisa discernir esse caminho. É o caminho estreito? Que é compatível com a porta estreita? Ou é o caminho largo?
que é compatível, que só faz sentido se você entrou pela porta larga. Em que caminho você está? Os 3 verbos que seguem aqui, o se alguém quer vir após mim, são ordens, meus irmãos. São ordens dadas com a mesma autoridade daquele que convocou. São ordens que nos mostram se nós realmente estamos nesse caminho. Se você realmente deseja ser meu discípulo, então necessariamente você me obedecerá. E você trilhará o meu caminho. E então você negará a si mesmo. E então você tomará a sua cruz. E então você me seguirá. As 2 primeiras ordens, o negar, negue-se a si mesmo e o tome a sua cruz, são ordens sumárias. Elas expressam a urgência daquele que, ouvindo o chamado do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, ele arrepende dos seus pecados, ele crê no Senhor Jesus Cristo e de uma vez por todas ele se coloca no caminho para segui-lo. E para que ele possa seguir este caminho, ele muda de pressupostos, ele assume de uma vez por todas uma nova consciência, ele nega a si mesmo e ele toma a sua cruz. Veremos um pouquinho mais sobre isso. Já a última ordem, o siga-me, ela expressa uma ideia de continuidade, de algo que deve acontecer continuamente, dia após dia. É a dinâmica de um imitador do Senhor Jesus Cristo, que, negando a si mesmo dia após dia e tomando a sua cruz dia após dia, ele segue ao Senhor Jesus Cristo. A dinâmica da imitação do Senhor Jesus Cristo. Mas o que significam, meus irmãos, cada uma dessas ordens? Esses são os nossos 3 pontos. O que significa negar a si mesmo? O que significa tomar a sua cruz? O que significa seguir ao Senhor Jesus Cristo? Primeiro ponto. Negue a si mesmo. Nessa nossa sociedade, meus irmãos, tão superficial e consumista, tão materialista em que nós vivemos, muitos acabam pensando que negar a si mesmo significa simplesmente desistir de aproveitar aquilo que nós temos disponível ao nosso redor. Como uma abstenção das coisas materiais, como que deixar de desfrutar dos prazeres ou do conforto que nós podemos sim santamente desfrutar. Paulo alertou os colossenses sobre isso, sobre esse tipo de visão, sobre esse tipo de entendimento. Por favor, abram em Colossenses capítulo 2, versículos 22 e 23. Colossenses 2, versículos 22 e 23. Melhor, vamos ler do versículo 20, é melhor, para entendermos tudo aqui. Colossenses 2, versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Foi desse tipo de entendimento ascético, irmãos, que surgiram os monastérios e as autoflagelações, como se isso tivesse poder para alcançar o coração do discípulo. Mas vamos pensar aqui um pouquinho, irmãos. Que coisas estavam disponíveis ali para os discípulos naquele caminho? Os irmãos têm acompanhado toda a andança dos discípulos com o Senhor Jesus Cristo, passando por desertos, passando por privações, passando por dificuldades. Eles não tinham mais o conforto e a segurança do lar. Eles não tinham mais o conforto e a segurança do emprego deles, da fonte de recursos deles. O que mais poderia ser requerido destes discípulos? E a resposta a essa pergunta vem sendo construída desde o capítulo 7, meus irmãos, quando nós encontramos ali uma discussão sobre o que contamina o homem. Os irmãos lembram? O que contamina o homem é aquilo que entra pela sua boca ou aquilo que sai dele.
o que mais poderia ser requerido dos discípulos? O trono no coração deles. Isso era requerido dos discípulos, de todo discípulo. Porque a fonte de toda autoafirmação, que seria aqui o contrário, né, dessa negar a si mesmo, a fonte de toda autoafirmação é interna. A fonte de toda autoafirmação é o coração. Negar a si mesmo, meus irmãos, é rejeitar o domínio do eu, do ego. É recusar o domínio do ego. É a recusa em permitir que a sua vida seja guiada pelos seus próprios interesses. É a morte do eu. Isso é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é se render à vontade de Deus, dizendo não a si mesmo. Simplesmente com o intuito de dizer sim para o Senhor. Negar a si mesmo é ter a convicção de que o Senhor Jesus Cristo reina supremo, absolutamente no lugar onde outrora o seu ego dominava. As suas vontades dominavam. Não mais. Agora não. Agora o Senhor Jesus Cristo controla o centro de quem eu sou. O meu coração. Não sou mais eu. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sempre que você toma uma decisão guiada pela necessidade de alcançar o que é melhor para você, pensando em você, simplesmente travando batalhas das maiores possíveis para atender às suas necessidades. Sempre que isso acontece, você está indo contra essa ordem do Senhor Jesus Cristo. Negue a si mesmo. Negar a si mesmo, meus irmãos, é servir não mais às suas vontades, mas servir ao Senhor Jesus Cristo. Observe que não é anular-se, meus irmãos. Não é anular-se. É ser destronado do centro da sua existência e servir ao verdadeiro Rei. Não é perder identidade. Muito pelo contrário. É encontrar quem você é realmente em Cristo. Depois de removida toda e qualquer casca de impureza e da influência do pecado, é saber quem você é. Negar a si mesmo é seguir ao Senhor Jesus Cristo. Por favor, vamos abrir Filipenses capítulo 2. Nós já vimos esse texto algumas vezes, várias vezes na verdade. Mas isso aqui é a doutrina mastigada aqui por Paulo e entregue aos filipenses. É o evangelho que foi triturado ali por Paulo e entregue, né, no bom sentido de triturar, né? De preparar a refeição para entregar aos filipenses. Filipenses 2, do versículo 3 ao versículo 8. Paulo dá uma ordem aqui aos filipenses. E depois ele diz por que eles devem cumprir isso. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Como? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, pense nos interesses dos outros, não só nos seus. Não tenha o centro do que você vai fazer sendo você mesmo, sendo os seus interesses, as suas vontades. Versículo 5. Por quê? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lembrando, sentimento aqui é aquela disposição de mente que impulsiona a uma ação. Ela não fica somente no pensamento, que nasce do coração. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Negar a si mesmo é seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. É isso que discípulos fazem. Foi isso que Timóteo fez. Esse vai fazer ainda também, mas é outro Timóteo aqui. Foi isso que Timóteo fez. Ainda no capítulo 2, irmãos, vamos ler os versículos 20 e 21. Timóteo seguiu a Jesus. Porque, versículo 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Por quê?
Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não Timóteo. Timóteo busca o que é de Cristo Jesus. Epafrodito seguiu a Jesus. Vamos continuar, versículo 29. Epafrodito seguia Jesus, seguiu os passos de Jesus. Versículo 29 e 30. Recebei-o, receber Epafrodito, né? Recebei-o, pois no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Negar a si mesmo, meus irmãos, jamais é abstrato. Jamais é algo que você sente no coração e ali fica. Não. Negar a si mesmo começa sim na mente. Começa no coração. Mas não para por aí. Negar a si mesmo gera evidências de que você negou a si mesmo. E sempre que você nega a si mesmo, você nega-se em favor de Cristo. Em favor da obra de Cristo e em favor da sua noiva, em favor dos seus irmãos. Não há como negar-se sem que esse negar não seja em favor de alguém. Não há. Timóteo negava a si mesmo à medida que ele buscava os interesses de quem? O texto nós acabamos de ler, os interesses de Cristo. Mas como é que ele buscava os interesses de Cristo? Cuidando dos interesses dos filipenses. Nós acabamos de ler isso. Da mesma forma, Epafrodito negava a si mesmo, por quê? Porque ele gostava de se autoflagelar? Não. Negava-se a si mesmo por causa da obra de Cristo, como nós lemos. Mas como é que nós sabemos que ele negava a si mesmo por causa da obra de Cristo, irmãos? Porque ele estava disposto a dar a própria vida no serviço à igreja local que tinha enviado ele, a Paulo, e também no serviço a Paulo, cuidando da vida de Paulo. Esse negar a si mesmo nunca é abstrato. Nunca é um sentimento somente. Começa no coração. Mas as evidências precisam ser vistas. Onde estão as evidências de que você deu esse passo no caminho do discipulado? Onde, irmãos? Cadê essas evidências? Nós precisamos buscar essas evidências. Onde estão as evidências de que você quer sim ir após o Senhor Jesus Cristo e que você quer sim seguir a Ele, por isso você obedece e por obedecê-lo você nega a si mesmo e vive para Ele. Onde estão as evidências? Elas não ficam somente no coração. Elas atingem a outros. Negar a si mesmo é servir a Cristo e necessariamente a outros. Onde estão essas evidências, irmãos? Quem você vê quando você olha no espelho da vida? Quando você se olha no seu trabalho, no seio da sua família, na igreja, quem você tem visto? Você mesmo? A satisfação das suas vontades ou Cristo Jesus? Quem está no trono do teu coração? Quem? Você? O seu ego? Ou o Senhor Jesus Cristo? Quem os outros veem quando olham para você? Quem? Que rosto é visto quando o seu rosto é observado? Seguir ao Senhor Jesus Cristo é negar a si mesmo. Segundo ponto. Seguir ao Senhor Jesus Cristo é tomar a sua cruz. Versículo 34. Vamos ler de novo. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, a nossa cultura moderna, nossa não, essa cultura do mundo moderna, ela enxerga o símbolo da cruz de maneira muito diferente de como a cruz era enxergada no século I. Quando os discípulos ouviam essas palavras e reverberavam essas palavras. A cruz, no nosso tempo, ela foi romantizada. As pessoas acham hoje que a cruz é somente um adereço.
Tomar a cruz, meus irmãos, não é simplesmente carregar um fardo pesado na vida. Eu imagino que os irmãos, muitos já devem ter falado isso. Eu já falei, né? Como se a cruz fosse apenas um fardo. Fulano de tal é minha cruz, né? Rapaz, estou com dor de dente. Esse dente é minha cruz. Enquanto eu não arrancar esse dente, ele vai ser a minha cruz. A cruz não é um fardo que você carrega. Não é uma doença, um inimigo, uma fraqueza, uma dor, um filho rebelde, um casamento ruim. Isso não é cruz. Isso não é a cruz. A cruz, meus irmãos, era um instrumento de crueldade, um instrumento de dor, um instrumento de vergonha para todo aquele que era associado a ela. A cruz era um instrumento de domínio para mostrar que aquele estava subjugado por alguém. A cruz era um instrumento de domínio. Sobretudo, a cruz era um instrumento de morte. Morte física e morte de qualquer senso de poder próprio. Quem carregava uma cruz jamais se sentiria poderoso. Jamais. Tomar a cruz retratava o prisioneiro que, uma vez condenado, ele, para sua vergonha e para sua humilhação, ele era forçado a carregar a sua cruz até o lugar da sua execução. Todavia, aquilo que o condenado fazia por obrigação, fazia de forma forçada, o discípulo do Senhor Jesus Cristo ele faz de boa vontade. Voluntariamente, de forma decisiva, ele aceita a dor, ele aceita a vergonha, ele aceita a perseguição, ele aceita a morte, tudo isso por causa de sua lealdade ao Senhor Jesus Cristo e ao Evangelho. Tomar a cruz, irmãos, era a expressão máxima da opressão, do poder e do domínio daquele império romano e do sistema do mundo sobre qualquer ser humano. Era a expressão máxima desse domínio, desse poder, dessa opressão. Mas diferente do que imaginavam os judeus, que estavam debaixo de opressão e de domínio. Diferente do que eles imaginavam, o Messias, o Filho do Homem, a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, como nós vimos e lemos hoje pela manhã, este não quebraria o poder e a opressão deste mundo por meio de espadas e por meio de cavalos. Muito pelo contrário, ele quebraria o poder e essa opressão por meio do seu próprio sangue derramado em uma cruz. Era isso que os discípulos não tinham entendido ainda. E ainda entenderiam. Tomar a cruz, meus irmãos, é lembrar disso. Tomar a cruz é lembrar que a vitória que vence esse mundo não sai das nossas mãos. Não sai da nossa força, do nosso próprio braço, do nosso vigor. É lembrar que nós não temos poder para vencer esse mundo, mas por meio da fé em Cristo Jesus, nós já o vencemos. Porque Ele venceu o mundo. Em uma cruz. Com seu sangue derramado na cruz. Tomar a cruz é lembrar que as armas e o suposto poder deste mundo não podem nos vencer. Por mais, meus irmãos, que nós tenhamos que sofrer humilhações, vergonhas, perseguições, e você sofrerá. Os irmãos já sabem disso. Nós sofremos nesse mundo, sim, por amor a Cristo, isso é um privilégio. Isso deve ser encarado como uma alegria. Mas mesmo que tenhamos que sofrer humilhações, perseguições, perdas e até a morte, este mundo não pode nos vencer. Porque na fraqueza e na vergonha da cruz, o Senhor venceu por nós. Tomar a cruz, irmãos, é lutar, é resistir ao domínio desse mundo, não importam as consequências, mas tudo isso por meio não de armas deste mundo, não por meio da força e do poder deste mundo, mas confiados no poder de Deus, confiados naquele que venceu o mundo. Poder que é manifestado na fraqueza e na dependência do Senhor. Poder humilde
daquele que está de joelhos, não diante deste mundo, não temendo a este mundo, mas diante do Senhor Todo-Poderoso. Você consegue, meu irmão, enxergar a cruz que você está carregando? Você consegue perceber que você está carregando uma cruz? Você consegue ver essa cruz nas suas costas enquanto você carrega? Ou você partiu sem a cruz? Ou você achou que dava para trilhar esse caminho sem carregar, sem tomar a tua cruz? Você pode ver a cruz nas suas costas aí? Você pode ver enquanto carrega essa cruz? Você consegue enxergar as evidências de que a cruz está aí, que você está carregando essa cruz? Ninguém que carrega uma cruz em suas costas, meus irmãos, consegue andar de forma ereta. Consegue andar altivo, cheio de si, confiante nos seus próprios braços. Quem é que carregando uma cruz confia na sua força? Ninguém que carrega uma cruz em suas costas se acha digno ou merecedor de honra ou acha que possui direitos. Ninguém. Ninguém que carrega uma cruz em suas costas alimenta qualquer esperança neste mundo. Por que alguém que carrega uma cruz alimentaria esperança? Não. Imagine, irmão. Será que tudo aquilo que você disse nos últimos dias, frases não pensadas que saíram pela sua boca, será que alguém que sabe que está carregando uma cruz falaria essas frases? Reflita, irmão, das decisões que você tem tomado ao longo dos últimos anos como crente, como aquele que diz que segue ao Senhor Jesus Cristo, que quer seguir ao Senhor. Alguém que sabe que carrega uma cruz tomaria todas essas decisões? Percebe a importância de entender as evidências de que você realmente está carregando uma cruz? A cruz muda a nossa vida, meus irmãos. Ninguém que carrega uma cruz viverá da mesma forma diante de ter tomado essa cruz. Jamais. Você consegue enxergar a tua cruz, que você deveria ter tomado no início da tua caminhada? Consegue? Ou você partiu sem ela? Se você não consegue, se você não consegue levantar evidências dessa cruz, volte e vá buscar a sua cruz. Ainda dá tempo. Arrependa-se. Lance aos pés do Senhor. Renda-se a Ele. Negue a si mesmo. Esqueça de si. Busque. Tome a cruz. Tome a cruz. Porque sem a cruz, você não conseguirá trilhar esse caminho. Sem a cruz, você não conseguirá trilhar o caminho do discipulado. Terceiro ponto é o siga-me. Vamos ler mais uma vez o versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Existem dois aspectos aqui desse siga-me, irmãos, que eu quero refletir com os irmãos. O primeiro, eu até já comentei, que é sobre a continuidade, sobre essa ideia de que o seguir é algo que acontece dia após dia. E o segundo é a respeito da imitação, do seguir como uma imitação do Senhor Jesus Cristo. Obviamente, esse siga-me está conectado com as duas ordens anteriores. E é por isso que ele também traz essa ideia de continuidade. Logo, pensando nisso, percebendo isso, seguir a Cristo, seguir ao Senhor Jesus Cristo aqui, negando a si mesmo, tomando dia após dia a sua cruz, é o que significa o siga-me. O evangelista Lucas dá essa ênfase lá no capítulo 9. Por favor, abram o capítulo 9 de Lucas, versículo 23. É o texto paralelo a esse aqui. O evangelista Lucas dá essa ênfase ao dizer: dia a dia tome sua cruz. Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Assim, meus irmãos, esse siga-me, à luz das duas ordens anteriores, é uma disposição de negar a si mesmo e de morrer por Jesus, sendo essa disposição manifestada na determinação de viver para Ele.
Siga-me. Vou repetir para os irmãos. Siga-me. Atentando aqui para as duas ordens anteriores. É uma disposição para negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E essa disposição, ela é manifestada, ela é evidenciada pela determinação em viver para o Senhor Jesus Cristo. Não é uma resolução de morte de forma abstrata. Como se alguém pensasse, se um dia me forçarem a negar o Senhor Jesus Cristo, então eu jamais o negarei, eu morrerei por ele. Não é só isso. É morrer dia após dia para viver para Cristo, para ter mais dele, para ser conformado mais e mais a ele na sua morte. Os irmãos lembram de Filipenses capítulo 3? O apóstolo Paulo falou sobre isso. Ganhar mais de Cristo, morrendo para mim, morrendo para esse mundo e vivendo para ele. A cada marca que era criada, que era gerada no corpo de Paulo, onde ele morria para esse mundo, mas ele perdia dele mesmo e ganhava de Cristo. Isso é seguir a Cristo. É morte diária. É dor e sofrimento diário. Por quê, irmãos? Porque nós gostamos de sofrer? Porque nós queremos sofrer? Não. Porque esse mundo odiou ao Senhor Jesus Cristo. E se esse mundo odiou a Ele, esse mundo também nos odiará. E por isso, nós teremos que lutar. E lutamos, negando a nós mesmos e tomando a cruz. Mas existe também, como eu falei, um aspecto, o segundo aspecto desse siga-me, que é de imitar a Cristo. Seguir a Cristo, tomando cada um dos seus passos, imitando a Ele. O que é que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui nesse caminho até a cruz, irmãos? O que é que nós estamos vendo aqui? Ele está obedecendo ao Pai, como nós acabamos de ler lá em Filipenses capítulo 2, principalmente no versículo 8, quando ele diz que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Ele está obedecendo ao Pai, ele está negando a si mesmo, ele está se esvaziando da sua glória para, então, assumindo a forma de homem, obedecer ao Pai, se humilhando e humilhando e humilhando até a morte e morte de cruz. Ele está negando a si mesmo e renunciando à própria vida em favor de outro. É interessante como o apóstolo João aplica isso de maneira muito direta. 1 João capítulo 3, versículo 16, nisto é manifestado o amor de Deus, que Cristo morreu por nós. João é direto. Morra pelo seu irmão. Nisto é manifestado o amor. Jesus morreu por nós, entregou a sua vida por nós. Logo, só tem uma consequência, uma aplicação direta para nós. Morra pelo seu irmão. Mas o Senhor Jesus Cristo está fazendo algo mais, se nós percebermos aqui, além de obedecer ao Pai. À medida que ele obedece ao Pai, ele também está ensinando outros a obedecer. Ele também está ensinando outros a trilhar o caminho que ele está trilhando. O Senhor Jesus Cristo, de maneira muito paciente, como nós estamos vendo aqui, muito misericordiosa, ele está fazendo discípulos. Ele está conduzindo outros a obedecer ao Pai. E esta, meus irmãos, é a ordem que ele deixa aos seus discípulos antes de subir ao Pai. Mateus 28, 19 e 20. Os irmãos conhecem esse texto demais. Mateus 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se você quer ir após o Senhor Jesus Cristo, se você quer ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, você precisa, meu irmão, guiado pela doutrina dos apóstolos, que foi preservada nas Escrituras, que foi ensinada geração após geração, até que chegasse a nós aqui. Você precisa imitar, sim, ao Senhor Jesus Cristo, de acordo com essa doutrina que foi preservada, de acordo com
com a imitação dos apóstolos e daqueles que foram ensinados a imitar. Mas esse imitar consiste também em ensinar outros a seguirem nosso Senhor Jesus Cristo. Discipulado não é somente seguir a Cristo. E quando eu falo somente, claro que não é pouca coisa, né? Mas discipulado é também conduzir outros a seguirem a Cristo. Essa é uma responsabilidade de todo crente. Não é de pastor somente, de líder somente, de homens e mulheres maduros, mais maduros. É uma responsabilidade de todo crente. Isso, meus irmãos, exige um custo muito alto. Isso exige renúncia do eu. Isso exige negar a si mesmo. Isso exige tomar a sua cruz, pensando nas necessidades do outro. Não conformando-se a ver outros trilhando caminhos que não deveriam trilhar e conduzindo-os ao caminho estreito, conduzindo-os ao Senhor Jesus Cristo. Para finalizar, meus irmãos, como eu sei que eu estou no caminho do discipulado? Resumir aqui para os irmãos. Vimos 3 pontos. E eu vou fazer 3 perguntas para resumir isso. O seu eu tem dominado a sua vida? As suas vontades, as suas decisões, é isso que tem te feito rir? É isso que tem te feito chorar? É isso que tem dominado a tua vida? Ou Cristo está sentado no trono do teu coração, no centro da tua vontade? É Cristo que está? Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Mas onde estão as evidências disso? Como você sabe que Cristo está reinando no teu coração? Cadê as evidências disso? É em favor de quem que você tem negado a si mesmo? Eu vou sugerir aos irmãos que assistam depois a pregação. Se eu não me engano, é a primeira pregação do capítulo 7 de Mateus, aqui da nossa série aqui de Mateus, quando o pastor falou sobre o círculo do ego. Lembrem, eu anotei, assim que o pastor falou, eu anotei na minha Bíblia sobre o círculo do ego. Tem que ter muito cuidado quando nós dizemos que estamos negando a nós mesmos, irmãos. Tem que olhar para o círculo do ego para saber se nós realmente estamos negando, se estamos nos colocando em favor de outros, realmente. Mas os irmãos vão ver isso aí depois, vão assistir a pregação depois. Você tem negado a si mesmo? Segundo, você está disposto a sofrer qualquer que seja a humilhação, qualquer que seja a vergonha, qualquer que seja a perda? Você está disposto a morrer se for necessário por lealdade a Cristo? Sim! Maravilha! Que maravilhoso! Mas cadê a cruz? Você consegue ver? Você consegue ter convicção de que você tomou a sua cruz? Você consegue ver a cruz nas suas costas? Aqueles que se relacionam com você, aqueles que caminham mais próximos de você, eles enxergam essa cruz? Eles percebem que você tem carregado essa cruz? Terceiro, você tem imitado ao Senhor por meio do testemunho apostólico? Por meio do que a doutrina santa, fiel, tem nos ensinado? Tem? Maravilhoso. Ótimo. Muito bom. Mas você tem ensinado outros a seguirem a Cristo? Você tem percebido essa necessidade? Você pode dizer assim, não, mas é que eu sou novo na fé. Né? Tenho só 85 anos de cristão, né? Ok, você é novo na fé. Mas você está ciente de que não dá para seguir ao Senhor Jesus Cristo sem conduzir outros, sem levar outros a seguirem a Ele? Fique ciente disso. Prepare-se, ore, busque ao Senhor. Você naturalmente, necessariamente, precisará conduzir outros a seguir ao Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, nisso. Que o Senhor nos permita, dia após dia, lembrar dessas palavras não como simples palavras, não como palavras que são bonitas de serem ditas por um cristão, mas como verdades que dia após dia têm sido manifestadas por nós, têm sido apresentadas com evidências em nossas vidas, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz
e seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Senhor amado, Pai Santo, Tu és tão bondoso e misericordioso com a Tua igreja. Senhor, nós somos tão falhos, nós pecamos tanto ainda contra o Senhor, nós recebemos tão grande revelação, temos tanto, Senhor, disponível a nós, muito mais do que merecíamos, muito mais. Mas abundantemente o Senhor tem nos dado da Tua palavra, da Tua revelação, do poder do Teu Santo Espírito, e nós temos falhado tanto. Ó Senhor, nos ajuda a enxergar tudo isso. Nos ajuda, Senhor, a buscar em nós mesmos evidências de que o Teu Santo Espírito tem operado em nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, descansar enquanto não as achemos. Não nos deixe, Senhor, dormir tranquilos enquanto não percebermos que temos sim negado a nós mesmos. Que em nosso coração o trono é habitado, está ali dominado pelo Senhor Jesus Cristo. Que nós tomamos a nossa cruz, sabendo que, independente das consequências que nos virão, nós já vencemos. E é questão de tempo, Senhor, até que sejamos tomados pelo Senhor. Ó Senhor, nos ajuda a entendermos que seguir ao Senhor Jesus Cristo significa necessariamente conduzir outros também a seguirem Ele. Não nos deixa achar que podemos viver uma vida isolada, uma vida cristã egoísta, onde pensamos somente no nosso crescimento, nas nossas realizações. Mas não, Senhor, que Cristo possa ser visto em nós. Que possamos, Senhor, ser instrumentos do Senhor e do Teu reino. Em nome dele é que nós pedimos, Senhor. Amém.